Bom dia a todos. Em nome do Festival Criativar, agradeço o convite aqui para participar de mais uma mesa. Para quem não me conhece, eu sou o Otávio Amato, arquiteto de Santos. Hoje temos uma mesa de negócios criativos e requalificação urbana e vou estar apresentando os nossos três convidados. Primeiro, o Rafael Ambrosio. Ele é um arquiteto aqui de Santos, mestre pela FAO. Ele é sócio do escritório Casa da Árvore, aqui da cidade, e também é professor da Católica, da Unisantos. Tudo bom, Rafael? Faltou alguma coisa? Você me corrige aí? Não, é isso. Bom dia a todos, aos colegas da mesa. Queria agradecer o convite do festival para participar aqui em nome da Denise e estou à disposição. Obrigado aí, bom dia. Beleza. Seguindo para o nosso outro convidado, o Diogo Damasio. Ele também é um arquiteto aqui de Santos, formado pela FAO. Ele tem uma atuação em alguns projetos experimentais e também tem uma atuação em design, né, num coletivo chamado Por um Acaso, é isso, né? Diogo, você me corrige se eu falar alguma besteira. Bom dia. Bom dia, sim, é isso mesmo. Então tá. Bom dia. E seguindo para a nossa terceira convidada, a Carol Tonetti. Ela é uma arquiteta de São Paulo, doutora pela FAO, professora da Escola da Cidade. Ela atua lá, hoje em dia, com orientação dos TFGs e do Estúdio Vertical da Escola da Cidade. Também coordena uma pós de Arquitetura, Educação e Sociedade. Tem uma atuação muito bacana com o grupo Inteiro, que faz uma intersecção entre arte e arquitetura. É isso, né, Carol? Não estou falando nenhuma besteira aqui, né? Tudo bom? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo, aos convidados, obrigada pelo convite. Então, vamos lá para... Eu vou fazer uma breve introdução dessa nossa mesa de negócios criativos e requalificação urbana e puxar uma conversa primeiramente com o Rafael. A gente tem uma situação em relação a políticas não necessariamente públicas, né? Acabam por muitas vezes sendo políticas de governo, né, Rafael? Em relação a transformações e readequações de espaços urbanos que muitas vezes parecem estar sendo adaptados conforme necessidades e demandas da reprodução do capital, né? E às vezes, né, a gente acaba tendo resultados talvez não muito desejáveis para o todo, né? Para o coletivo, para todo mundo. Isso, assim, acaba deixando de garantir, digamos, um pleno acesso à cidade como a gente gostaria de fato, né? E colocando isso, digamos, talvez assumindo que não seja totalmente possível fugir dessa situação, desse paradigma, que opções nós temos, né? Qual que é o desafio ou como que a gente pode atuar de uma outra maneira, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o conceito de placemaking, que seria uma opção talvez viável aí para a gente fazer acontecer um pouco diferente. Bom, Otávio, bom dia novamente. Isso que você colocou logo no início, eu acho que é importante porque permeia aí, né, as discussões de produção do espaço urbano, de produção do espaço público, ainda mais no Brasil, né, onde a gente tem cidades ainda com passivos sociais gigantescos e áreas que não tem sequer infraestrutura completa, não tem equipamentos públicos nas proximidades. Então, a gente tem ainda muito essa questão de falta de espaço público, quiçá de espaço público de qualidade. Né? Por outro lado,
as cidades brasileiras têm espaços muito qualificados, né, justamente porque, na minha visão, elas têm interesse e apelo, né, relacionado à produção imobiliária, ao capital. E então, a princípio, a gente já tem essa dicotomia, né, da qualidade dos espaços públicos relacionado ao local onde esse espaço se encontra. E aí, uma questão para caminhar já para a discussão um pouquinho aí do placemaking são os processos de elaboração desses espaços a partir do desenvolvimento dos projetos, né? Aqui no Brasil, em geral, também, a gente ainda não tem muito a cultura, né, de promover, e aí, na minha visão, seria uma ação direta do poder público, né, de quem comanda a cidade, de promover caminhos para a participação das pessoas no processo de desenvolvimento desses espaços, né? E aí a gente entra direto na questão do placemaking, né? Com certeza. Né, o placemaking é um termo em inglês que, se a gente for fazer uma tradução bem direta aqui, ele significa fazer lugares, né? Esse termo ele tem todo um conceito por trás, que, na minha visão, é um conceito muito interessante, porque precisa necessariamente passar por uma discussão, primeiro, de pensar os espaços voltados para as pessoas. Então, o placemaking ele é um processo de planejamento, criação e gestão de espaços públicos que são totalmente voltados para as pessoas, e ele tem o intuito de transformar esses espaços, né, que são públicos em lugares, né? E aí a gente tem um outro conceito que um espaço ele não é necessariamente um lugar, ele passa a ser um lugar a partir do momento que ele é utilizado e apropriado por pessoas, né? Então, sim, esses espaços precisam proporcionar o encontro da comunidade, sejam eles ruas, calçadas, parques, recuos de edifícios, né? E a ideia é que esse processo de placemaking e a transformação desses espaços em lugares proporcione o estímulo às interações sociais, às interações entre as pessoas, promovendo comunidades, então, mais saudáveis, felizes, né? E que tem esse sentimento de apropriação do espaço público que a gente vê muito já em algumas cidades na Europa, mas que aqui ainda, né, tirando, no caso de Santos, vou falar, né, tirando a praia, né, ou algum outro, poucos espaços que têm um simbolismo para o município, né, eles não têm muito uso pelas pessoas, justamente, primeiro, por não ter atrativos, e segundo, por estarem muito longe de terem sido pensados junto com as pessoas, né? Com certeza. Você falou muito bem aí quando esse não lugar, né, deixa de ser um não lugar e vira um lugar, né, propicia o encontro, muda tudo, né? E tem realmente a ver com a tua outra parte de fala, que é o processo, né? Processo é uma questão de processo, é uma questão de método, né? De como a gente faz isso acontecer, né? Engajando a comunidade e talvez produzindo algo que atenda às necessidades delas, né? Vamos dizer. Com certeza. Dentro disso, como que a gente consegue, às vezes, trabalhar? Não sei se você tem alguma experiência ou vivência disso, assim, às vezes diretamente relacionado com o governo, ou às vezes até por outras iniciativas, trabalhando aí, digamos, pelas beiradas mesmo, né? Tentando, de alguma forma, até utilizar essas oportunidades aí que estão relacionadas com capital também, mas de uma maneira um pouco mais favorável para a comunidade. Você tem alguma experiência aí com... Sim. Só antes de entrar nisso, eu só queria colocar o seguinte, né? O placemaking ele é muito interessante porque ele pressupõe, né, além de focar o desenvolvimento do projeto nas pessoas e nas interações sociais, mas ele pressupõe também ouvir as pessoas, né, que vivem, trabalham, visitam o espaço ou o entorno, para compreender as suas necessidades e desejos,
né? Então, com esse método, a gente tende a facilitar a criação de uma visão comum de lugar, né? E a partir disso ele facilita a possibilidade de criação de atividades e conexões sociais, e aí podem ser culturais, econômicas, ambientais, né? E isso vai dar suporte para a evolução daquele espaço como um lugar apropriado pelas pessoas, né? A gente pode citar aqui assim, né, que a gente pode considerar espaços públicos bem-sucedidos, espaços que tenham, por exemplo, vida, né, e constantes atividades onde as pessoas participam, onde as trocas sociais e econômicas ocorrem, os encontros e as relações sociais de lazer, onde se misturam a questão de idade, faixa etária, gênero, classe social, né? Ou seja, um lugar, quando ele é pensado para as pessoas e com as pessoas, né, a chance dele ter sucesso em todas essas questões que eu coloquei, de relações sociais, sejam elas, né, como eu falei, econômicas, culturais, elas tendem a ser mais bem-sucedidas. E aí, eu sou formado há 17 anos e eu sempre trabalhei com essa premissa, né, de se discutir com, entre aspas, o cliente, a melhor maneira de se trabalhar esses espaços. Eu fiquei por muito tempo eu dei assessoria a movimentos de moradia, né, aqui na Baixada, sim. E a gente fazia um esforço muito grande de trazer à tona essas discussões com a comunidade para eles primeiro entenderem, né, e eles sabem, eles têm isso dentro deles, mas muitas vezes na hora que você vai discutir o projeto, a preocupação é com a casa, o apartamento, mas a gente sempre fez processos participativos de escuta dos interesses, das relações que importam para eles, e para os espaços públicos, para o entorno, para as áreas comuns dos edifícios, e isso acaba criando já um sentimento de que essas pessoas, elas projetaram junto, e é isso mesmo, né? O arquiteto, ele tem a técnica da representação desses sentimentos e dessas definições, mas a gente não pode achar que nós somos aí os grandes seres desenvolvedores dos espaços dos outros. Então, a compreensão de que a gente constrói junto é importante. E aí, mais recentemente, aqui no escritório, junto com outros colegas arquitetos aqui da cidade, que eu sou amigo, a gente conseguiu, né, a partir de uma iniciativa da prefeitura de permitir a instalação de parklets, a gente fez alguns projetos desses espaços, desses mobiliários urbanos aqui na cidade. Um em especial me traz muita alegria, porque tem relação com uma livraria aqui em Santos de Rua, que é muito querida, né, aqui no Gonzaga, e era um espaço já que a gente poderia considerar um lugar, porque essa livraria, ela proporciona eventos de fim de tarde, com apresentações musicais, culturais, e a gente tem crianças, idosos, turistas que visitam, e essas pessoas se amontoavam na calçada, né? E a gente conseguiu, a partir dessa possibilidade, fazer um parklet bem em frente, com estilo de arquibancada, e virou um espaço muito agradável, e é um espaço que está sempre cheio, né? Sempre lotado de gente, e aquilo sim é um lugar. Mas a gente procura levar isso para outros pontos da cidade. A gente fez um parklet na Zona Noroeste, né, para quem não é de Santos, é uma área segmentada da cidade, com uma população, de certa forma, mais simples, mas que tem tido, né, um crescimento também econômico, e eles têm criado um sentimento de comunidade. A Zona Noroeste é um espaço importante da cidade, mas não tinha então ainda esse apelo, e também por um empresário lá da região, a gente conseguiu instalar um parklet numa avenida muito legal, e eu tenho já fotos, vídeos, ele está sendo muito bem apropriado pela comunidade lá, que é um local que não tem tanto espaço público quanto aqui na Zona Leste. Sim, com certeza. Muito legal, Rafael, acho que você já deu todo
um panorama, né? Essas práticas têm sucesso dessa maneira, né? Você ouvindo, observando quem usa e vive aquele espaço. Muitas vezes a gente não está nem criando tanto, né? A gente só está pegando Materializando, aqueles atributos que já estão ali inerentes, né? Olha, você só está terminando de completar o que eles precisam ali com a demanda dessa comunidade. Demais, cara. É Demais. isso, Muito. Otávio. E só para encerrar, então, eu acho assim, eu não vejo outra forma da gente produzir espaço de qualidade e fazer com que as pessoas se apropriem desse espaço se não houver todo um processo de discussão, né, e de debate sobre esses espaços, né? Uhum. E isso tende a trazer uma cultura de apropriação, de sentimento de pertencimento e de cuidado com o espaço público. Aqui no Brasil a gente tem que Com parar certeza. de achar que o espaço público é o espaço que não é de ninguém e transformar isso num sentimento de que o espaço público é o espaço de todo mundo, né? E aí ele vai ser bem cuidado, vai ser atrativo e vai ser definitivamente um lugar. Exatamente esse cuidado que você está mencionando, essa atenção, né, que a gente que bem ou mal projeta tem que deve ter, né, em relação até a continuidade de espaços públicos para os semipúblicos e privados assim, como eu posso falar, decisivo, né? Decisivo até para se criar continuidades e atratividades dentro de um entorno que pode acabar transformando uma região inteira, né? Dependendo da situação. Eu vou acabar puxando agora a fala, Rafael, para o Diogo. A gente tem digamos, uma espécie de uma pequena apresentação aqui para fazer. E a pergunta que eu vou fazer para o Diogo é assim, explica para a gente como que um plano de governo, um plano viário pode, quem sabe, induzir ou trazer alguma novidade, alguma coisa diferente aí para essa nossa conversa aqui, de uma forma até, digamos, um pouco inédita. E aí, Diogo? Então, a gente esqueceu de falar, quando falou de mim, que eu também faço parte do quadro permanente de arquitetos da prefeitura aqui, né? Eu participei Eu também faço. desde 2015 do desenvolvimento de um plano que a gente chama de plano de passagens, né? Que está no âmbito do plano de mobilidade, né? Que foi sancionado no fim do ano passado. E, assim, ouvindo o que o Rafael falou, de uma certa forma o processo foi todo o oposto, né? Porque é um plano, é desenvolvido por um governo, tem desenvolvido em cima de levantamentos da morfologia urbana, em planta, né? Do mapa da cidade, da morfologia das quadras, tentando criar soluções para ampliar o número de caminhos, de cortar caminhos e ampliar, multiplicar caminhos para pedestres, né? Então, ampliando os espaços de uso público, ampliando em área mesmo, os espaços de uso público e em quantidade, sobretudo. Isso, geralmente, sei lá, em áreas urbanizadas, em plano viário, você geralmente desapropria as áreas previstas para abrir ruas, né? Geralmente para tráfego geral, carro, ônibus, bicicleta, pedestre, etc. E dificilmente isso, assim, costuma ser um processo muito moroso e conflituoso também, né? Por
pela propriedade passar para o domínio público forçosamente, né? E caro também, né? Então, geralmente, né, eu não conheço assim, processos que tenham dessa forma aberto calçadões, por exemplo, né? Os calçadões geralmente são áreas pedestrianizadas, né? Que antes eram vias de tráfego geral. E a gente encontrou, acho que a gente encontrou num dispositivo, numa espécie de solução que tem em algumas cidades brasileiras, né? Santos tem no Gonzaga, São Paulo tem na República, um pouco na Paulista, em áreas com vocação comercial, que é a solução das galerias, né? Das galerias de lojas, né? Que são circulações de pedestre, né? Que surgiram espontaneamente, assim, né? Num ciclo de produção imobiliária que é anterior ao paradigma, ao estabelecimento assim do paradigma do shopping, né? E que criam justamente o que eu estava falando, né? Criam caminhos, cortam caminhos para o pedestre, né? E também tem outros atributos assim. Acho que geralmente tendentes ao lugar, pelo menos na minha percepção, né? A serem lugares, né? Porque tem uma espécie, costumam ser muito vivos, né? Assim, espaços muito vivos, interessantes também, né? Que estabelece muita relação do dentro e fora, público e privado, né? E então o plano de passagens, que foi sancionado no âmbito do plano de mobilidade no fim do ano passado, ele resgata essa solução das galerias, ele retoma essa solução das galerias que a produção imobiliária, o mercado imobiliário deixou de produzir desde os anos 70, assim, quando o shopping realmente veio, né? Ele resgata isso como dispositivo de planejamento, né? Então, se puderem colocar a primeira imagem. Então, ele afeta toda a área insular, né? Que é o grosso de toda a área urbanizada do município, né? Ele afeta toda a área insular, diferente das galerias dos anos 60, que se concentravam ali em volta da Praça da Independência, inclusive muito perto. É o espaço onde está o Parklet e a livraria, né? Que o Rafael estava comentando. No mapa é a concentração das linhas rosas ali, né? Bem no meio, na parte inferior ao centro, assim, do mapa. Na Orla, né? É a centralidade, a principal centralidade de Santos na Orla, né? E ao contrário disso, que aconteceu lá atrás, o plano afeta toda a área insular, né? De algumas formas. Mas a maior parte delas, das passagens, elas... Pode passar para a próxima. Elas são chamadas de passagens de renovação urbana. Elas condicionam a ocupação nos terrenos afetados, a ocupação futura. Isso em terrenos que podem ser, que às vezes tem uma casa, ou enfim, de qualquer forma, podem sofrer grandes transformações, né? Às vezes uma substituição completa da edificação ou uma ampliação muito grande, uma transformação muito grande da realidade ali construída no terreno, né? E aí, nesses terrenos que são a maioria dos afetados pelo plano, os empreendedores, né, que podem ser inclusive públicos, a aprovação de projetos fica condicionada à inclusão nos projetos de passagens, né, que são essas circulações, uma espécie de calçadão dentro do prédio, né, com pé direito duplo, 6 metros pelo menos de largura, piso idêntico ao da calçada, nivelado ao da calçada, a fachada ao longo do espaço, a fachada do edifício tem que ser
predominantemente transparente e ter também alguns espaços, mais ou menos ao longo de metade do percurso, em nível com a passagem e com acessos para ela também, que podem ser lojas, mas podem também ser espaços sociais da edificação, espaços coletivos. É isso. Então, esse é a forma de incidência predominante no plano, é essa, né? Mas também, pode passar, por favor, para a próxima imagem. Mas também o plano dá conta de situações. Esse aí é um prédio, é um conjunto muito interessante, né, do Hélio Duarte, né, que chama Indaiá. Ele vai da praia até a rua de trás, né. Ele é composto por 3 blocos, tal, e ele é em nível com a rua, não tem subsolo, nada, então, e é muito arejado, assim, né, tem muita luz, muito ar, né. E aí tem esse recuo lateral que pode ser, poderia ser transformado em passagem. O condomínio é incentivado a fazer isso com redução, né, de incidência de imposto municipal. Isso é a conversão, né, que é a implantação nesses lugares, nessas oportunidades, né, espaciais, aí de espaços desobstruídos, de imóveis já construídos, às vezes a única solução em alguns lugares de Santos em que já está lugares muito densos de construção, né, como a orla. Então você tem que inserir ali onde seria possível. Pode passar, por favor. A próxima imagem. E aí tem também a terceira forma de incidência, que é uma espécie de tombamento do vazio, né? O tombamento dos espaços de circulação das galerias, né? Que foram os exemplos de onde o plano se inspirou, de uma certa forma, né? Então, a partir da promulgação da lei, essas galerias os espaços dessas galerias estão protegidos, né? Mesmo que essa é uma galeria que tem um prédio grande, com muitas unidades em cima, né? A de Moreira, mas tem outras que, às vezes, é só galeria, não tem edificação em cima. E que podem vir a ser substituídas essas edificações, né? Mas aí a nova edificação tem que repor esse espaço, tem que ser um espaço de uso público também para pedestres, né? Pode passar. Ah, sim. Aí os benefícios esperados, sim, como eu falei, cortar caminhos e multiplicar caminhos possíveis disponíveis ao pedestre, né? E eventualmente ao ciclista também. Sobretudo de forma a vencer quadras muito extensas, quadras por exemplo, quadras com 300 metros de extensão ou mais, né? Tem quadras com muito mais do que isso. E aí o pedestre tem que contornar hoje, né? Essas quadras, o que é muito ruim, né? Para a caminhabilidade. Mas para um carro contorna, uma moto contorna, um ônibus contorna, né? Mais fácil. Então, essas quadras grandes foram as principais os principais objetos, né, da incidência das passagens, e também em questão de continuidade, de percursos, enfim. Aí é uma situação que é uma possibilidade que eu acho bem interessante, assim, que é como se tem mais de uma situação em que a quadra grande é uma espécie de obstáculo único a um percurso contínuo, né? Bastaria você fazer a ligação
né? Você transpor esta única quadra e você pode criar rotas de grande alcance. Muitas vezes essas ruas que chegam de cima e de baixo, aí como aparece aí na planta, elas não têm muito tráfego, né, motorizado, porque são ruas locais justamente por não terem muito alcance. Quando você liga com a passagem, em vez de abrir uma rua para tráfego geral, quando você liga com a passagem, só pode pedestre, talvez ciclista. Então, as ruas dos dois lados continuam com o mesmo. Não tem não se cria uma rota para carro, né? Uma rota nova para carro. Então, a tendência é não aumentar muito o fluxo de carros, né? E não conturbar o ambiente que pode ser tranquilo, muitas vezes é relativamente tranquilo das ruas locais. E aí a rota, pode passar, por favor. E aí essas rotas pelo miolo dos bairros também podem ser mais propícias para a circulação desprotegida, né? Fora de bolha, da bolha do veículo, do carro, né? Por exemplo, então a pé ou de bike. Então, aí é um exemplo de uma rota que seria possibilitada aí por essa sequência de passagens de renovação urbana, né? Esse primeiro exemplo aí primeiro tipo de passagem que eu mostrei. Pode passar, por favor? Agora, um outro benefício que talvez tenha mais convergência, talvez com a ideia do lugar, né? Da constituição de lugares, é que as passagens também foram pensadas para poderem servir como espaços de permanência, né? Não só de circulação. Então, a ideia é que haja mobiliário urbano fixo, a requisição também da fachada ativa junto ao espaço. São coisas que acho que podem contribuir, podem ser propícias para que elas se constituam como lugares, né? Isso acho que não é suficiente, mas acho que seria necessário esses parâmetros, né? O outro que o piso é idêntico ao da calçada, né? Porque me Exatamente. parece que essa é a primeira identificação, né? O ideal é que você não precise de placa, né? Uhum. Que você se oriente pelo, pela identificação mesmo, né? Pela identidade. Acho, né? Esses E pequenos cuidados. Oi? diga. Não, não, eu tô falando que esses pequenos cuidados aí de amarração na lei, né? Inclusive a história do código de posturas que você pode colocar, eu acho que, Exato. por menores que sejam, isso não garante nada. Pô, mas dá um tratamento e um caráter aí que tende a não afugentar ninguém, né? Pelo menos a É, gente imagina aqui. o fato de estar no mesmo nível da calçada, de ter o mesmo piso, de ter mobiliário, de ter a fachada ativa e de ter também uma escala um pouco mais, o fato de ter a requisição de ser pé direito duplo, para entrar mais luz, ser mais arejado, não ser a escala não ser a escala da casa, assim. São parâmetros que foram modelados visando apesar de serem espaços não necessariamente de propriedade pública, a maioria deles provavelmente vai ficar, já são terrenos particulares e provavelmente vão ficar como tais, esses parâmetros visam a garantir ao máximo possível que o uso público não tenha embaraço, né? Que ele corra à vontade, né? E a questão das posturas, né, do código de conduta, as regras de conduta,
ela foi também uma coisa bem importante, eu acho que está na lei, que é que as regras de conduta, de costumes, né, de comportamento dentro da passagem são as mesmas da rua, não podem ser mais restritivas do que as da rua. Então você pode ir de maiô, você pode ir, entende? Você pode Não, mas ir isso faz descalço, diferença. você pode ir sem camisa. Isso é decisivo, né? Isso faz muita diferença. Ah, Isso faz muita diferença. isso é decisivo pelas muitos shoppings, por exemplo, né? Até as galerias, que as galerias em Santos costumam não ter isso, mas podem ter, né? Nada impede que tenha. Por que Então, não? os shoppings têm, né? Costumam ter restrições, né? Isso são coisas que vão constrangendo, né? Não é para mim, né? Esse espaço, esse tipo de coisa. E então essa, sei lá, acho que a principal referência assim de espaços privados de uso público na política urbana que eu conheço, pelo menos, é os POPs, né? Os de Nova York, Privately Owned Public Spaces, né? Enfim, espaços Exatamente. públicos de propriedade privada, né? Eles são uma política desde os anos 60 que tem lá, eles são incentivados, né? Então, os empreendimentos são incentivados a oferecer, serem construídos com esses espaços, que geralmente são alargamentos de calçada ou até galerias, né, por dentro da edificação, mas eles tiveram desde então muitos problemas, porque aí o cara faz, né, o prédio com a coisa porque ele tem um incentivo, pode construir a mais, só que ele coloca um monte de asteriscos, entendeu? Mais não pode entrar sem camisa, mais tem uma porta de vidro na frente, mais, é tanto asterisco que não tem, Sim. é só asterisco, entendeu? É uma barricada A de gente até, asteriscos, assim. a gente Você até não consegue caçou e usar de tanto. fotografou algumas dessas placas aí de Nova York, né? E cada uma, como é uma área particular, atende diversas regras, né? Chega a ser assustador, né? Que tem algumas que tem umas Isso se tabuletas. desenvolveu, isso se desenvolveu, sim, desculpa, Otávio, sim. É que eu ia falar de outra coisa, você está falando dos asteriscos, né, desse monte de regra. Não, desculpa. É que como eu acabei caindo também, a Vivo aqui tá daquele jeitão, eu não sei nem se você chegou a mencionar o fator de ineditismo, por exemplo, até comparando com Nova York, que é incentivado, e aqui está dentro de um plano, né? Eu vou falar agora. Então, tudo bem, porque daqui a pouco a gente tem que fazer um link com a conversa da Carol também. Eu vou falar justamente disso agora, porque, enfim, lá em Nova York é incentivado, né, não é um plano, né? Então, o que acontece? O que aconteceu? Elas se concentram nas áreas com mais interesse imobiliário e com maior vocação comercial. É isso que aconteceu lá. É tudo midtown, não sei o quê. E aqui a gente está retomando essa solução das galerias como plano mesmo. Então, é um risco, né? É uma experiência, né? Mas que a gente acha que, eu acho pelo menos, né, que há uma novidade com relação a como eu pontuei no início, há uma novidade com relação a como se costuma fazer planejamento viário, como se costumam abrir ruas, né? Porque não se trata de remanejar o espaço para o carro ou para o pedestre dentro do que já é público. Trata-se de ampliar os espaços disponíveis para o uso público. Então, Com no certeza. plano viário, né, um terreno afetado por previsão de abertura de via, você não pode construir, ou o proprietário não pode construir mais do que térreo, né, em toda a área afetada, até ser desapropriado, que não tem data para acontecer. E no caso da passagem, o cara pode construir acima, ele só tem que reservar o espaço da passagem, é o oposto, né? Ele só pode construir fora ali inclusive acima do lugar, mas aí tem que construir, se voltando, né, com essas qualidades aí, de engajamento da edificação com esse espaço e oferecendo ele a uso público, né? Durante o dia, pelo menos.
Claro. Agora, uma Novamente, outra novidade, vai. agora, isso daí, essa diferença, ela pode, acredito que ela possa até viabilizar mesmo a abertura, tornar possível a abertura de novos calçadões, onde não há ainda nenhuma circulação pública. Agora, uma Ô, Di, eu outra acho que é questão, interessante. essa que eu Bom, queria... Diga. Fala. você vai falar da modelagem e de algumas É, passagens marcadas em lugares inusitados, né? é isso, é a última coisa. Fala Eu acho depois. importante. Não, eu acho importante falar isso para a gente passar para a Carol justamente nessa questão de modelagem, possibilidades aí de projeto diferentes que a gente ainda não está acostumado a ver ou está buscando o repertório, né? Então, essa é a outra coisa que, se puder voltar na imagem, essa é uma das novidades, né? Eu não conheço um plano desse tipo, né? Eu não conheço um plano que tem esse instrumento da passagem como um, como um plano mesmo, né? Eu não conheço isso. Então, nesse sentido, acho que tem uma inovação, mas pelo menos para nós foi. Uhum. Agora, outra questão de novidade que o plano traz é que, como ele afeta toda a área insular e não só os lugares com vocação comercial, ele não necessariamente vai gerar galerias comerciais. Ele pode Exatamente. gerar túneis, né, ou laterais, sei lá, por usos, né, por atividades que às vezes não tem nenhuma vocação para ser aberto, ou não costumam ser abertos para a cidade, né? E não costumam nem criar muitos lugares, né? Então, usos logísticos, usos educacionais, esportivos, né? Coisas assim. Pode passar para o próximo, por favor. Próximo slide. Ô, Di, eu só vou ter que te dar uma cortada, desculpa, para a gente Tá bom. conseguir conversar um Tá pouco com bom, a não. Carol, justamente dentro Pronto. desse panorama Do aí. projeto. A gente realmente tentou pesquisar referências, repertório em relação a essas possibilidades, né, de outros lugares, bom, como imaginar passagens que não são somente galerias comerciais, né? Acho que isso pode trazer resultados surpreendentes aí, super interessantes. E eu vejo pelo menos um pouco do que eu fucei, Carol, das suas atuações, seja na parte de pesquisa e ensino, como também na parte mais artística do grupo inteiro e dessas tuas outras experiências. Eu super imagino várias contribuições em relação ao que a gente estava conversando nos últimos minutos, né? Sem dúvida. Eu tô aqui só um segundo, porque eu acho que eu tive aqui uma pequena falha, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, agora sim. Bom, maravilha. Eu vou tentar, talvez, começar aí a conversa e reverberar um pouco a fala dos nossos dois colegas aí da Baixada, tentando trazer primeiro um pouco um cruzamento com a própria cidade, com o ensino, né? Eu acho que se a gente puder mostrar as fotos da escola, as imagens da escola, eu acho que é bacana em termos de sequência, né? Porque se a Com gente for certeza. pensar, a escola, ela ocupa esses dois edifícios, que são edifícios do Bratic dos anos 50, que eram originalmente edifícios residenciais, que estavam vazios há muito tempo, já tinham sido ocupados como escritórios pelo FDE, no final dos anos 90, e a escola se instala nesses edifícios em 2002. A gente está na região da República, né, no centro da cidade, e aí eu acho que tem uma maneira da gente pensar o que significa a escola ter participado, sim, de um processo
nessa região da cidade, que é uma região que está em intensa transformação, né, a Vila Buarque, em direção à República, e como tudo isso é pensado. E aí eu acho que essa imagem que vocês estão mostrando, ela é muito importante, assim, porque o que eu gostaria de destacar, né, é pensar um pouco como esses processos de transformação urbana, eles implicam, né, em coletividade, em cuidado e sensibilidade de escuta, que foi algo que eu acredito que veio aí muito da fala do Rafael, né? Então, é claro Sim. que é inevitável que a escola, ao ter se instalado nessa região, ela é um agente de transformação e, potencialmente, até um dos agentes de gentrificação desse espaço. Mas eu acredito que há uma sensibilidade, uma responsabilidade diante da maneira como o processo todo da escola e de consolidação da escola, tanto do ponto de vista pedagógico quanto da sua atuação na cidade, é muito importante. Aí eu acho que essa imagem ela é bem emblemática, essa e a anterior, porque as recentes transformações, o edifício foi se transformando junto com a escola ao longo dos anos, né? E há 2 anos a gente inaugurou a galeria, que é o que a gente vê aí, reformar, ele se instalou uma galeria, acreditamos nós, assim, uma das poucas, a única galeria em São Paulo, várias edições sobre arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente pensar a escola, tanto como uma transformação envolvida assim, com um planejamento urbano, ou com mecanismos legais e ferramentas, atuando, dialogando com a cidade, mas também incorporando essas questões no ensino, né? E aí acho que vem uma segunda questão. Aquele desenho anterior, se a gente puder voltar a ele, é interessante dizer que, por exemplo, esse projeto da galeria, ele surge de uma atividade desenvolvida como um grande estúdio com a participação dos alunos, né? Para que todos, professores e alunos, estivessem envolvidos em se pensar as potências do que a gente poderia fazer ao transformar o nosso edifício. Então, a galeria que a gente vê na foto, ela é consequência direta de processos, de projetos, atividades pedagógicas que vão resultar na sua transformação, né? Isso exige da gente uma enorme pensar essas atividades, são super demandantes, mas são incrivelmente recompensantes, né? E depois, claro, tudo isso foi reorganizado e virou, de fato, o projeto. E aí, se a gente puder passar daí para outra imagem, não só para a da galeria, que é a próxima, mas para outra, adiantar aí 2 imagens. O que eu queria dizer também é uma outra característica que para nós cada vez mais é muito importante. Será que eu caí? Acho que está rolando, Carol. Está rolando? Eu só não sei se... Está rolando, acho que só não trocaram a imagem, é 2 para frente, gente. Perfeito. Aí, então, eu acho... Isso, olha. Essa então, daí, acho né? Que isso, essa daí tem uma primeira questão que é muito interessante. Quando a escola se instala nesse edifício e passa a entender o que seria uma infraestrutura necessária, ela entende a cidade como essa infraestrutura, né? Nós estamos numa região consolidada, com uma série de serviços e de outras instituições. Então, a escola passa a pensar e operar em parceria com essas instituições. Então, o Instituto o IAB, que possui um auditório, as unidades do SESC, tanto o SESC Consolação quanto o SESC 24 de Maio, a Aliança Francesa, então, pensar e se articular como rede implica em repensar a própria infraestrutura da escola e entender que ela faz parte da cidade, portanto,
isso informa muito as possibilidades da gente ir transformando e agindo conjuntamente com esses outros agentes para a transformação dessa região, né? E aí a gente entra na parte que é também interessante, que é de pensar que é como isso reverbera dentro da estrutura pedagógica da escola e como a gente entende a importância de se pensar a extensão, né? A extensão significa como que a gente atua diretamente na cidade, como que a gente não cria uma instituição que está isolada da cidade, tanto do ponto de vista, né, das suas instalações, mas também da maneira como ela vai agir, vai pensar pesquisa, vai pensar ensino e, portanto, vai encontrar esses mecanismos de extensão. E, né, a gente sempre, essa imagem é uma imagem muito forte para falar da escola, porque a escola sempre se pensou como esse grande mobile, né, onde cada uma dessas partes atua conjuntamente para conformar a associação, né, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, gerida pelos conselhos que nós criamos, onde alunos e professores participam, né, da diretoria e dos conselhos. Então, essa noção também de coletividade, de escuta, é um exercício constante nosso, né? Carol, sim. Eu acho que seria super interessante falar aquelas atuações que a gente conversou um pouquinho antes de começar, elas são dos alunos do Estúdio Vertical, né? Aquilo que a gente estava comentando um pouco antes. Eu acho que elas são tão bacanas de talvez dar uma ilustrada, né? E aproveitando, gente, só mencionar que eu esqueci de dizer, se alguém tiver dúvidas, contribuições, perguntas, pode estar mandando aí no chat que a produção repassa para a gente responder ao final aqui da nossa conversa. Desculpa te interromper, Carol. Tranquilo. E vamos direto, então, pensar o Estúdio Vertical como um desses espaços onde acontecem atividades de extensão. E aí, legal, acho que a gente pode começar com esse trabalho que se chama Ticoatira, que tem uma sequência de imagens aí, que eu acho que foi um trabalho muito emblemático para a escola, onde a gente começa e é importante dizer que isso também vem muito a partir de provocações dos estudantes, né? E aí como que a gente também passa a dialogar, compreender e responder a isso junto dos estudantes, né? Ticoatira, esse primeiro vídeo é muito bonito, é o vídeo da maquete que foi desenvolvida por essas duas alunas, né, a Julialho e a Andrea Elou, a partir de uma provocação do Estúdio Vertical, que era pensar uma região da cidade de São Paulo, que é a região de Ticoatira, né, na Zona Leste. Essas alunas identificam um espaço que era um espaço público, que estava murado e que escondia atrás dele um campo de futebol. E aí elas passam a entender que esse muro precisa se tornar um muro permeável para tornar a possibilidade de uso, né, que eu acho que tem aí uma questão muito importante, tentando reverberar as falas anteriores, né, que é pensar... Com certeza. Que é pensar a ideia da relação do uso, né, o espaço como potência de uso e não só como potência de especulação, né, que são alguns dos dilemas aí que a gente vive, né. Então, o que elas fazem? Elas desenvolvem esse projeto onde elas utilizam o muro como suporte e começam a pensar maneiras de permear esse muro e propor atividades para que esse campo de futebol pudesse ser mais utilizado. E o que é muito rico do processo é que elas levam isso a cabo, né, e executam em conjunto com os usuários e com a comunidade local, elas executam isso como um trabalho de conclusão de curso. E, justamente, o como elas fazem isso através de um crowdfunding que, claro, mobilizou toda a escola, né, e se expandiu para além da nossa comunidade. Que demais.
e faz com que isso se torne um dia, né, que foi esse dia 21 de outubro, um grande evento, onde o projeto é realizado, né? Então, eu acho que é um projeto extremamente sensível que representou para a escola também, a partir da provocação delas, pensar, aí a gente consegue ver bem, né, a relação do campo, do muro, e de como elas foram pensando isso em conjunto, né, com os moradores. E realizam essa grande atividade, realizam o projeto e realizam a atividade de abrir efetivamente o muro. Né. Então, acho que é um trabalho que consegue ir de uma ponta a outra e demonstrar também a potência que a gente tem quando a gente pensa essas possibilidades de extensão. Com certeza. Aquela conversa, vamos dizer, eu quero dizer, conversa muito com o que a gente falou antes com os nossos outros colegas, né? E eu não sei se o de Campo Limpo também é uma proposição Também, da mesma maneira, vinda de alunos, provocação de alunos. Totalmente. Eu acho que a gente pode ver rapidamente as imagens do Campo Limpo. É uma situação Sim. muito semelhante. Né? A escola tem dentro dela, dentro daquele imóvel, uma coisa chamada, esse é o de Campo Limpo, a gente pode ficar um pouquinho com essa imagem. A escola tem ali naquela articulação do móvel o conselho técnico, que é, na verdade, uma parte da escola voltada para pensar os processos de extensão e de fato realizar os trabalhos. Né? E o conselho técnico está desenvolvendo uma série de atividades com o Sesc Campo Limpo, pensando, inclusive, o desenho da nova unidade do Sesc Campo Limpo, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. E aí, a partir disso, o Campo Limpo vira o grande assunto do Estúdio Vertical, que é essa atividade pedagógica onde estão os alunos de todos os anos, de segundo a sexto ano, trabalhando conjuntamente. Né? Por isso que ele é transdisciplinar. Né? Ele é transversal e transdisciplinar. Nós somos os professores das diversas áreas trabalhando juntos. Então, esse grupo de EV identifica no bairro do Campo Limpo, primeiramente, uma organização cultural, se envolve com um grupo de dança e desenvolve inicialmente um projeto de cenografia para uma atividade de dança desse grupo, que é essa imagem que nós estamos vendo. Né? Num segundo momento, esse trabalho, por meio de uma das alunas que fazia parte desse grupo de EV, que é a Manuela Siffert, ela desenvolve isso como trabalho de conclusão de curso dela. Ou seja, ela mantém o vínculo com o grupo de dança e com o coreógrafo do grupo de dança, e aí eu acho que é bacana a gente ver as próximas imagens. Faz um reconhecimento do bairro do Campo Limpo, que é um bairro que tem um conjunto enorme de escadarias e passagens públicas que são escadas e que muitas delas estão muito precárias. Né? É bem aí que eu queria chegar. Faz toda uma leitura junto com esse coreógrafo, né? E identifica duas escadas com as quais trabalhar. Né? E uma delas era a mais longa delas, a que vencia o desnível maior, e que ela tinha um guarda-corpo irregular, né? Que não tinha continuidade ao longo de toda a escada. E aí ela, de fato, desenha toda uma nova peça, um outro guarda-corpo, que tenta contemplar uma série de condições, desde um espaço para as pessoas sentarem no meio da escada no patamar, até uma espécie de barras de exercício e alongamento, e executa, de fato, esse projeto do guarda-corpo, instala esse projeto do guarda-corpo. Né? E ainda retoma isso como uma atividade depois que vira volta à ideia da coreografia, do uso do corpo, em conjunto com esse coreógrafo. Né?
Então, assim, são exemplos de trabalhos que vão mostrando também como, a partir de atividades pedagógicas, a gente pode devolver algumas das questões que vieram, né, que eu vejo que veio também muito sobre, na fala do Rafael, sobre fazer lugares, como que a gente consegue ir pensando esse fazer lugares e fazê-los de fato. Eu fico imaginando essa forma como funciona, não só a extensão, mas diversas atuações aí dentro da Escola da Cidade para, vamos dizer, o que a gente falou com o Diogo também, de uma criação e provocação de repertórios novos para, por exemplo, né, essa nossa aposta de também criar lugares e passagens diferentes dentro dessa ideia do plano municipal de passagens, né? Vai de encontro a tudo que a gente rodou de conversas. Infelizmente, as falas acabam sendo mais longas. Eu também caí aqui na internet, foi aquela maravilha. E a gente não conseguiu rodar tanto entre os assuntos e voltar. Eu queria até puxar de novo para o Rafael, só para a gente conseguir dar uma fechada na conversa, porque a gente está meio que no fim do horário, infelizmente, gente. Parece, pelo que a produção falou, não tem perguntas, mas a gente consegue pelo menos dar uma passadinha para cada um complementar rapidamente e finalizar a conversa. É uma pena, com certeza é uma conversa que daria muito mais tempo. Passa para você, Rafael, rapidinho. Tá bom. Bom, primeiro, parabenizar o Diogo, a Carol, são apresentações de maneiras e de tentativas, né? Uma do poder público e a outra exemplos de iniciativas dentro da universidade, né? De como a gente precisa, na minha visão, fomentar a discussão, né, da arquitetura e do urbanismo, pensando a cidade como um espaço que tem tudo para integrar eu acho que possibilidades de projeto que às vezes são reproduzidas de forma apartada, inclusive na universidade, né? Eu estava pensando aqui que muitas vezes, e vendo a apresentação da Escola da Cidade, eu tenho um monte de amigo aí, viu, Carol? O Zé Maria, que dá aula aqui em Santos, o Paladini e a Renata, a Marta, o Mário, enfim, conheço o prédio, trabalhei no Polis aí do lado, então é uma rua que eu gosto muito, tinha Parklet aí, e adorei ver sua apresentação, porque eu sei que é uma universidade que tem uma maneira de pensar fora do clássico, da caixinha, e eu acho que é isso, às vezes a gente precisa discutir isso mais enquanto os alunos estão se formando. A gente ainda vê muito exemplo de disciplina que discute projeto arquitetônico, não precisa ter relação com o entorno, né? Ou vai discutir projeto de urbanismo, apartado das relações dos usos que envolvem esse espaço. Então, integrar as possibilidades, né, de desenvolvimento de projeto para mim, é uma necessidade que pode gerar frutos, né, mais para frente, inclusive na cultura, né, de se pensar a cidade de uma forma a se apropriar. E aí o Diogo fez uma fala que logo que ele começou, ele falou, a gente fez um plano de mobilidade aqui totalmente diferente do que o Rafael explicou, né, de escuta comunitária e tal, mas acho que são duas questões. Toda análise técnica ela é importante, né, fundamental, inclusive para embasar escutas comunitárias. Se a gente não tem, que é um desafio do urbanista, né, a gente levanta diagnóstico, mapeia, territorializa, e às vezes tem que ter a didática, inclusive, de passar isso para uma linguagem mais comum, para as pessoas entenderem. E acho que isso facilita a questão da apropriação da informação por quem é leigo e a sociedade em geral. Mas eu acho que, na realidade, o que eu falei complementa o futuro das ações que eu gostaria de ver a Prefeitura de Santos fazendo, porque ele apresentou uma escala de plano, né? Então, assim, tem uma questão da vida real, que é como viabilizar, né, um edifício com um condomínio, numa cultura nossa que é sempre mais de muro e de grade, oferecer para o cara um incentivo de IPTU que justifique abrir, liberar uma passagem dentro de um condomínio onde a pessoa se sente protegida, mas é na hora que a gente cumpre esse desafio, aí sim a gente vai discutir
a qualidade do espaço. E aí é nessa hora que a gente tem que envolver todo mundo para poder participar da discussão. Senão também vira um corredor entre quadras perigoso, mal iluminado, que gera insegurança. Então, acho que são questões complementares aí para a gente analisar e agradeço a oportunidade de discutir e parabenizar o Diogo e a Carol pelas falas que também enriqueceram muito. Depois eu vou querer ir na Escola da Cidade para bater um papo com você, viu, Carol? Para a gente ver como traz isso aqui para Santos também. Valeu, hein, Rafael? Eu só vou passar rapidinho pro Diogo, acho que complementar essa fala do Rafael, e eu passo para a Carol, tudo bem, gente? Desculpa estar cortando todo mundo. Okay. É interessante que o Rafael colocou também, né? Reprocessando o que eu falei. Acho que a legislação, nesse caso, também é um fator, né? Que pode ajudar. Ela também é uma realidade. Foi sancionada. Ela tem essa realidade. Para os lotes afetados que vão receber empreendimentos, o cara, para fazer o empreendimento, ele tem que fazer a passagem, né? Então, só no caso de já edifícios existentes, onde tem passagem de conversão, que aí é incentivado, né? Pode ser feito ou não também. Mas acho que acho que, como o Rafael falou, são formas, né? São várias formas de tentar trabalhar a mesma problemática, né? Acho. Legal. E eu adorei também conhecer essas experiências que a Carol mostrou. Muito interessante, meu. Essa relação, né, do projeto, do trabalho na formação, né, de estudante com a interação com a comunidade, com o usuário, né, e como a coisa vai constituindo lugares mesmo, né, em lugares não para além do funcional, né. É interessante, me chamou a atenção aquele guarda-roupa em diagonal, assim, aquilo é maravilhoso, né, muito interessante, porque é para muito além do funcional, né. O método de trabalho é incrível, né? É numa sintonia fina demais. Eu só vou passar rapidinho, então, para a Carol, para a gente finalizar, gente. Uma pena que não dá para continuar essa conversa maravilhosa aí. Obrigada, bacana. Não, eu acho que isso foi uma escolha, né? Mostrar mais essa atividade com os estudantes. Eu acho que a gente pode ficar animado, porque a gente tem uma geração aí por vir que está muito sensível a tudo que a gente, de alguma maneira, tratou aqui, né? E concordo com o Rafael que são questões complementares, e que, portanto, a gente cada vez mais vai ter que pensar de modo sistêmico, né? E pensar, sim, essa relação de processos, porque é muito necessário ter uma articulação de inúmeras ferramentas, inúmeras escalas, né, atuando conjuntamente. São mecanismos legais, são mecanismos de projeto, são tentativas, inclusive, de debate, discussão com o mercado, por que não o mercado imobiliário? Acho que a gente está apartado um pouco também dessa produção que está acontecendo. Então, como que a gente reconecta pensando o benefício da cidade, tanto pelo desenho, né, quanto pelas possibilidades de uso mais espontâneas e como mecanismos legais podem favorecer tudo isso. Acho que são ações conjuntas, né? Então, acho que por isso mesmo esse debate foi muito rico, muito legal, perspectivas diferentes. Espero que a gente possa se encontrar novamente e continuar essa conversa. Que beleza, Carol. Muito obrigado pela sua contribuição. E eu acho que é bem por aí, né? Tá aí o desafio, né? Às vezes é trabalhando por essas frestas, beiradas, bem ou mal conversando com o mercado também, tentando se apropriar de questões das intervenções aí de governo que podem favorecer, ser boas para a comunidade, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura todo aí. Gente, foi bem legal o papo, uma pena não ter podido rodar tanto aí o debate entre vocês,
mas quem sabe numa próxima a gente não faz um encontro mais bacana. Eu agradeço a todo mundo, agradeço a presença de todos, obrigado pessoal por ter assistido, e é isso. Tem muitas mais mesas hoje. Um abraço para todo mundo. Até mais, obrigado. Tchau.